Você que está aqui, é a primeira vez que você está nos visitando, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que essa casa possa se tornar um lar para você. Que a palavra que Deus tem para o seu espírito nessa manhã possa de fato mudar toda a atmosfera de como você enxerga a vida. Nós temos uma realidade de enxergar as coisas à nossa volta, né? Então algumas pessoas são consideradas pessoas de fé, porque não existe obstáculo para essas pessoas. É a maneira como elas enxergam tudo que está à volta delas. Porque algumas pessoas, elas estão tão conectadas com o céu, elas estão tão conectadas com Deus, que elas passam a enxergar a vida não por aquilo que a vida oferece, mas por aquilo que Deus é. Então, seja por palavras, por obras, essas pessoas, elas se movimentam conforme o céu se movimenta. A Bíblia nos fala que quando Deus está se movendo no deserto, tirando o povo do Egito, de uma terra de escravidão, levando o povo para uma terra prometida, todas as vezes que a nuvem se movia, o povo se movia também. São pessoas que eles se movem debaixo de um diagnóstico divino e não um diagnóstico humano. Eu sei que muitos de vocês estão lutando com sérias questões pessoais, alguns com enfermidades, até mesmo desengano dentro da própria família. Mas eu quero dizer para você, a última palavra é do Senhor. Quantos creem nisso? Digam amém. Então, seja qual for a circunstância que você está vivendo, o que Deus espera encontrar em você nesses dias é aquilo que você carrega. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, ok? O título da mensagem é o que você carrega. Eu acho que essa é uma manhã de Deus separar as crianças dos adultos. Quantos estão comigo? Deus deseja separar as crianças dos adultos e eu quero entender diante de Deus o que Ele espera de mim. João capítulo 1, verso 19. João 1, 19, nós vamos até o 28. Glória a Deus. Ó, tomei água, a voz deu uma melhorada, hein? Estou com a voz cansada. Ontem nós tivemos culto de jovens aqui, os jovens são power. Pulamos, cantando, dançamos, gritamos, brincamos. Fomos comer lanche, saímos do lanche 2 horas da manhã. Chegou em casa, fui preparar a mensagem, acabei 5 da manhã. Levantei 6 porque a mensagem estava crua. Deus é bom. Amados, João 1,19 diz assim, olha... Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Se Deus perguntar para você hoje, quem é você? As pessoas rotulam você, você sabia, né? As pessoas me rotulam, porque as pessoas nos enxergam e às vezes a vida é como um holograma. Quantos sabem o que é um holograma? São aqueles bonequinhos assim, né? Aqueles hominhos que eles aparecem em 3D, mas eles não são reais. A vida é como um holograma, nós enxergamos algo que não é uma realidade. Então as pessoas nos rotulam. Às vezes por causa da sua simpatia, do seu carisma, às vezes por causa dos seus relacionamentos, da posição social que você tem, do status. Às vezes até pelas condições financeiras que você tem. Pelo sorriso largo e extenso que você tem no rosto. Às vezes as pessoas entendem que você é uma pessoa que está acima da média e tal. Só que 1 Samuel 16,7, amados, nos ensina que o homem olha que está diante dos olhos e Deus sonda o nosso coração. Então Deus sabe quem de fato você é, qual é o seu cheiro verdadeiro. Com certeza não é esse Quasar, não é esse Hidros, não é esse Polo Play que você está usando. Porque Deus, Ele conhece a sua essência. Então fizeram uma pergunta, os religiosos estão sempre em busca de entender quem é você. Porque os religiosos, eles não compreendem quem Deus envia. Os religiosos, eles compreendem o que a estrutura oferece. O que a estrutura oferece para os religiosos é muito cômodo. Mas aqueles que são enviados por Deus, eles são pessoas diferentes. Porque eles comem gafanhotos e tomam mel e se vestem com pele de animal. Os caras são meio estranhos assim. As irmãs que são
vida com Deus mesmo, elas são meio estranhas. Por quê? Porque você conta uma piada indecente e você está assim cheio de alegria com a piada e parece que você contou a última do século, e aí você olha para o irmão e para a irmã que é cheio de Deus e ele está assim, ó, com a piada que você contou. Porque foi uma piada de duplo sentido, foi uma colocação mal feita, é uma coisa que não agrada o coração do Pai. E a Bíblia diz que as trevas e a luz, elas não combinam, amados. Se nós estamos muito apegos com a treva, e se as trevas de fato fazem muito parte do nosso relacionamento, da nossa convivência, há algum problema no soquete do nosso interruptor. Porque nós estamos conectados na luz. Mas as coisas que alegram o espírito de quem na verdade tem uma religião, mas não tem uma vida com propósito em Deus, é diferente do espírito de quem é governado por Deus. Então Deus está perguntando para mim e para você nessa manhã a mesma coisa que os religiosos da época perguntaram para João Batista. Falou, você é um cara diferente. Quem é você, afinal de contas? Porque nós fomos enviados pelos sacerdotes e pelos religiosos, pelos fariseus. E eles exigem que nós possamos levar a eles uma resposta. Então você precisa se definir, se autodefina para nós, João Batista. Quem é você? Impressionante isso, hein, irmãos? É algo que parece simples, mas é algo profundo, né? Então respondeu João, né? Vamos lá. Diz assim. Então João respondeu com as palavras do próprio profeta Isaías: eu sou a voz daquele que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Pai, nós te louvamos, essa é a tua palavra para nós nessa manhã, e nós clamamos para que o teu Espírito possa falar ao nosso espírito. Muda a nossa vida, Senhor, nós precisamos de um milagre, Senhor, de um milagre. Senhor, quando nós lidamos com as questões do reino, Senhor, o nosso espírito, ele, Senhor, é transformado no íntimo, no propósito, na essência. Mas quando tratamos de coisas que são somente estruturas, nós não somos transformados. Há uma maquiagem, Senhor, tantas vezes, uma capa que nos envolve, mas nessa manhã nós queremos viver e receber tudo aquilo que o Senhor tem pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito possa de fato fazer, Senhor, uma divisão no nosso interior. Separa a nossa alma do nosso espírito, do nosso intelecto, Senhor, da Sua vontade. Separa todas essas coisas e nós declaramos: esse culto é Teu, Senhor. Por isso nós colocamos, subjugamos a nossa mente, tudo que somos e temos diante das Tuas mãos, para que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, João Batista está passando por um avivamento em um período ímpar da igreja. Jesus é enviado. A igreja ainda não existia, não era uma denominação, não tinha um nome. Os seus discípulos ainda estavam sendo formados. Os primeiros discípulos e apóstolos estavam no movimento, numa movimentação do Espírito ainda na vida deles. Então João Batista está vivendo num momento ímpar da sua vida, um momento onde esse avivamento está alcançando a vida dele e ele se torna precursor de Jesus. Eu não sei quantos de vocês sabem, Jesus e João Batista são primos. Jesus filho de Maria, João Batista filho de Isabel. João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. Quando Maria engravida, Isabel já havia 6 meses caminhado com Deus na sua gravidez, ela era estéril. Então Jesus, ele está sendo agora anunciado por João Batista. João Batista está preparando o caminho. E aí então perguntam para João Batista: quem é você? O que você carrega? E João Batista então, debaixo desse avivamento, eu queria que você pudesse entender isso, amados. Quando nós passamos por um avivamento, as estruturas da religião não podem nos segurar.
João Batista está passando por um avivamento, ele tinha todo o ministério sacerdotal nas mãos, ele tinha toda a linhagem sacerdotal. João Batista, na linhagem sacerdotal que tinha, deveria estar dentro do templo, ele não teria que estar nos desertos da vida. Mas as pessoas que passam por um avivamento debaixo de uma estrutura eclesiástica, religiosa, elas não têm como caminhar com a religião. Então elas precisam ser sacerdote, a boca e a voz de Deus no deserto. Mesmo João Batista sendo quem era na linhagem de Jesus, ele precisa viver fora das quatro paredes da igreja. E quando questionado nesse avivamento, ele compreende que aquilo que ele carregava e o avivamento que ele estava vivendo, não era possível vivê-lo dentro da igreja. Às vezes eu paro para pensar nessas coisas, amados. Quando eu e você recebemos um sopro, um avivamento de Deus, e esse avivamento, na verdade, não é possível vivê-lo dentro da igreja, porque a própria igreja não compreende aquilo que Deus está fazendo. E por mais que nós preguemos, e por mais que nós ministremos, e por mais que nós compartilhemos aquilo que Deus está dando, parece que o fogo só está em nós muitas vezes. Não porque nós somos melhores, não porque nós somos mais santos, não porque nós somos hiper, mega, super, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com aquilo que nós estamos carregando. A porção daquilo que você e eu estamos carregando faz toda a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Então aquilo que nós carregamos sempre vai fazer duas coisas com a nossa vida: vai nos aproximar de pessoas que são de Deus ou nos afastar delas. Sabe por que você hoje é dado a desenvolver relacionamentos que são completamente opostos ao reino de Deus, à vontade de Deus, à igreja, à família de Deus? É porque na verdade aquilo que você carrega está te afastando do propósito original de Deus. Porque se aquilo que você carrega está no centro da vontade de Deus, isso deveria atrair você para aquilo que Deus espera dentro da sua própria casa. Porque quando Ele nos envia, queridos, como discípulos lá fora, por causa do avivamento que está em nós, por causa daquilo que nós estamos carregando, quando Deus nos envia, antes porém Ele trabalhou aqui dentro. Ninguém é enviado e enviada sem antes passar pelo processo. A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não são enviados? Você não pode ir sozinho, há um envio. Então esse envio nos ensina que existe um momento do qual nós estamos passando por um processo de maturidade, de amadurecimento, onde Deus de fato está fazendo na sua vida e na minha vida aquilo que Ele tem no coração, antes mesmo de você sonhar com isso. Mas nós desenvolvemos muitas coisas a parte daquilo que Deus é, porque dentro da vontade de Deus nós não nos achamos mais, porque a religião nos faz assim. A boa notícia para mim e para você, amados, é que Deus trouxe você aqui nessa manhã porque Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer abrir os meus olhos, Ele quer mudar a nossa vida. A boa notícia é que Deus de fato, Ele quer fazer com que eu e você entendam o que nós carregamos dentro de nós. Quem é você? Perguntaram os religiosos a João Batista. Você é Elias? Você é o profeta? Você é Jesus? Ele falou: não, não sou nenhum desses. Então quem é você? Ele falou: eu sou simplesmente João, um homem que foi alcançado pelo poder, pelo favor, pela graça, pelo avivamento e pela vontade de Deus, que carrego dentro de mim a voz daquele que clama no deserto. Às vezes eu fico pensando, amados, Deus precisa falar no deserto, porque dentro da sua própria casa Ele não pode falar mais. Porque nós vivemos um momento, é por isso que nós estamos iniciando uma semana de jejum e oração, nós vivemos um momento de tanta alma, nós vivemos um momento de tantas emoções na vida das pessoas, que tudo que você fala é levado para o lado pessoal. Eu tenho certeza, amados, Deus nos deu essa palavra. Nós não pregamos aqui porque nós queremos atacar você, mas eu tenho certeza que uma ministração como essa mexe com a vida de muitos de vocês, achando que aquilo que nós estamos falando é direcionado para você. Porque eu não vou com a sua cara, porque eu não gosto de você, porque eu não entendo você, porque eu não conheço suas lutas, porque eu não conheço. Ah, então o pastor está me atacando, o pastor está me apontando. Não estou, queridos, não estou. Eu amo você independente das circunstâncias, independente daquilo que você é, porque eu amo você através das lentes dos olhos que Jesus me deu. Não tem nada pessoal nisso daqui. O que tem aqui? Tem uma compreensão de quem nós somos como igreja.
Nós vivemos num momento onde tudo que é falado dentro da casa de Deus fere. Mas fere não de uma maneira que transforma, fere de uma maneira que afasta. Ontem nós falamos com os jovens aqui a respeito de reputação. Nós estávamos falando que nós zelamos e prezamos tanto pela nossa reputação que nós não nos associamos a algumas pessoas. E não desejamos o nosso nome associado a algumas coisas, nem a algumas instituições ou alguns movimentos, até mesmo algumas empresas. Nós não associamos o nosso nome porque nós desejamos que a nossa reputação seja lembrada sempre de uma maneira boa. E existem também o oposto, existe o oposto, que algumas instituições e algumas pessoas não querem o nome delas associado ao seu nome. Sabia disso? Por que isso, irmãos? Porque nós vivemos dentro da igreja uma separação, uma dicotomia. Vivemos dentro da igreja um posicionamento que na verdade nunca foi do coração de Deus. O coração de Deus é que todos nós possamos entender aquilo que nós carregamos. Todos nós carregamos a mesma voz. Qualquer um de vocês, sem sombra de dúvida, poderia estar usando o microfone e nos ministrando nessa manhã. Porque a mesma voz que me levanta todos os dias, o mesmo Pai, o mesmo Espírito e o mesmo Filho, a quem eu dou bom dia todos os dias, é o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo que você dá bom dia. Nós carregamos o mesmo peso, nós carregamos a mesma graça, nós carregamos o mesmo Espírito. Quantos estão entendendo? Digam amém. E Deus está querendo nos fazer diferentes daquilo que é religião. Quem é você? João Batista não negou quem ele era. E João Batista, ele tinha a compreensão, amados, de que antes de ser, o mais importante é aquilo que nós carregamos. Nós não somos uma grande igreja em relação a número, queridos. Nós somos uma igreja que estamos iniciando algumas coisas em Deus. Mas às vezes algumas igrejas e alguns amigos que eu tenho que são ainda menores me perguntam qual é a receita. Eu não tenho receita, queridos. Eu falo, que receita? De bolo? Não tenho receita, amados. É o que Deus tem para cada um de vocês, é o que Deus tem para cada um de nós. Está em Deus em primeiro lugar, não está em mim. Ou você foi convencido que você está aqui por causa de mim. Você não está aqui por causa de mim, e nem eu por causa de você. Muito embora todos estamos por conta um dos outros, ok? Mas eu quero dizer, em primeiro lugar, nós estamos aqui por causa de Cristo. Carregar a voz daquele que clama no deserto é entendermos quem somos no corpo e a parte que nos compete nesse corpo que somos enxertados. Então as pessoas, eles querem modelos, eles querem meios, eles querem formas. Não tem a ver com formas e modelos e meios. Tem a ver se aquilo que nós estamos carregando de fato e de verdade é uma realidade em nós. Então eles chegam a perguntar, pastor, quanto tempo o senhor ora por dia? Quanto tempo o senhor passa na presença de Deus? Eu acho que é muito além disso, irmãos. A pergunta correta a ser feita não é quanto tempo você passa na presença de Deus, é quantos segundos você vive longe dele. É diferente a conta, queridos. Na eternidade as contas são outras. Deus não está muito preocupado com a quantidade de tempo que você gasta com ele, mas é o tempo que você vive sem ele. É quando você tem coragem de sair de um culto como esse, onde Deus está virando você do avesso, colocando ordem no seu mundo interior, e ao partir daquela porta é como se você não o conhecesse mais. É com isso que Deus se preocupa. Deus se preocupa com aquilo que eu prego aqui em cima e como eu tenho agido lá em casa com a minha esposa, com o meu filho, com os meus filhos, com a minha família. É com isso que Deus se preocupa. Deus se preocupa é com as conversas que rolam na minha mesa de almoço e de jantar, na minha casa. Quando eu e minha família estamos na nossa intimidade, aí nós não precisamos ter rótulo, nós não precisamos ter uma roupa bonita, nós não precisamos estar com o cabelo penteado. Você já almoçou com alguém da sua casa ou tomou café de manhã e o cabelo está desse tamanho? Lá você não precisa passar maquiagem, querido, está tudo certo, você está em família. Mas na igreja nós queremos falar do alfa, do ômega, percebe? Em casa eu não falo de alfa e de ômega. Em casa eu chamo ele de pai. Porque eu estou em casa.
E nós queremos milagres, queridos. Mas nós não entendemos o que carregamos, porque nós não compreendemos que estamos na casa do Pai. Seja onde você estiver, seja o que você fizer, tudo é uma extensão da cruz na sua vida. Você só está aqui por causa da cruz. Não fosse a cruz de Cristo, queridos, não fosse o sacrifício de Cristo, nós seríamos consumidos. Não fosse o favor de Deus há mais de 2000 anos em relação à nossa causa, nós teríamos uma condenação eterna, não teríamos para onde ir. Não existe coisa pior do que você sair sem direção e sem rumo, sabia disso? Confessa o seu pecado, vai. Quem já discutiu com alguém aqui e saiu sem rumo para a rua? Para esfriar a cabeça. Só tem um corajoso aqui? 2, 3, 4. Nós já fizemos isso, queridos. Às vezes nós ficamos pilhados e a gente sai porque a gente sai sem rumo. A gente só quer sair. Mas deixa eu dizer para você, não existe nada pior do que você sair sem direção, porque você não sabe onde você vai chegar, porque você não tem um lugar para ir. Mas sabe o que eu louvo a Deus, queridos? Quando Deus tem um propósito na nossa vida, independente de você estar sem direção, Ele vai te encontrar no caminho. 2 discípulos estavam numa estrada chamada Estrada de Emaús, caminhando em direção a essa cidade. E eles estavam completamente perdidos. Eles perderam a noção de tudo e de todos. Eles estavam numa crise existencial. Eles pautaram toda a sua fé numa religião, quando na verdade deveriam ter pautado a sua fé no Salvador. E o amor os encontra no meio dessa estrada. E o amor diz para ele: do que vocês estão conversando aí? E eles estão completamente perturbados. Quando você está perturbado e perturbada, falamos de Jesus, você não compreende mais a nossa língua. É por isso que algumas pessoas falam assim: pastor, não aguento mais falar, parece que eu falo grego. Fala grego mesmo, querido. Exatamente, você fala grego. Porque a pessoa está tão perturbada que ela não se dá conta da perturbação que carrega, e a sua linguagem do céu já não tem mais sentido para a linguagem da terra que ela todo dia manifesta. Não é mais comum para essa pessoa. No domingo passado nós fomos poderosamente ministrados aqui pela intimidade do lugar que nós nunca deveríamos ter deixado. O que Deus está fazendo através de João Batista, com o avivamento que ele está recebendo de Deus, é levar João Batista para o centro da vontade e deixarmos essas questões que nós achamos que é santidade. Ontem eu disse para os jovens, às vezes nós achamos que a santidade, querido, é atacar o pecado do outro. Sabia que atacar o pecado dos outros não faz de você uma pessoa mais santa? Só te torna uma pessoa mais pecadora? Que deveria cuidar da sua vida, fica falando da vida dos outros? Aliás, eu tenho cuidado da minha saúde, queridos, porque da minha vida tem gente cuidando com força. Tudo que nós fazemos, amados, nós estamos sempre na mira de alguém. Agora, sabe qual que é a parte boa? Quando nós temos dentro de nós a voz daquele que clama no deserto, e quando nós sabemos o que estamos carregando, não importa mais o que dizem a nosso respeito. Nós achamos que tudo é do nosso modo, da nossa forma. Então Lázaro está agora sepultado há 4 dias, e Jesus vai ao encontro desse amigo que está morto. E Jesus começa a ministrar, e as irmãs do morto não entendem o que Jesus está dizendo. Haviam muitas pessoas ao redor de Jesus, junto com Marta e Maria, e as pessoas estão fazendo um enorme barulho, e ninguém está entendendo o que Jesus está fazendo, porque Marta está dizendo, Senhor, Maria está dizendo, Senhor. Então elas dizem, se o Senhor tivesse chegado antes, mas já fazem 4 dias que ele morreu, o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor não chegou a tempo. O Senhor não chegou a tempo. O que o Senhor está fazendo aqui? Elas não estão entendendo. Sabe o que eu vejo? Às vezes Jesus precisa conversar com os mortos, porque os vivos não entendem Ele. Então Jesus se posiciona diante daquele sepulcro e diz para o morto, diz para o morto, Lázaro, sai para fora. Lázaro se coloca em pé, queridos, porque os vivos não estão entendendo o que Jesus está fazendo, então ele tem que falar direto com o morto. Qual é o princípio, pastor? Não importa a condição que você está, a voz dele é poderosa.
para te tirar do lugar que você está. Porque Jesus fala com quem Ele quiser. E Ele não precisa de mim. E Ele não precisa de você. Porque quando Ele tem propósito, Ele fala diretamente com a pessoa. Samuel, Samuel. Um garoto, não estava entendendo. Foi lá falar com o sacerdote. Falou, o senhor está me chamando? Ele falou, eu não, rapaz, vai deitar. Samuel, Samuel, por 3 vezes. Na terceira vez, quando ele vai falar com o sacerdote falou para ele, olha, deixa eu falar algo para você. Deus está falando diretamente com você. Ele não precisou de mim. Nós não precisamos de mediadores, queridos. Existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho do homem. Todas as vezes que nós procuramos e buscamos intercessores que não é Jesus, nós temos problemas no processo. João Batista está passando por um avivamento. E ele entendeu que o canal dele tinha que ser direto com o Pai. Direto com o Pai. Deus nunca vai mudar você. Se você não entender que Deus, Ele trabalha nos ambientes que você está, nos lugares que você está, da maneira e da forma que Ele quer. Jesus, queridos, eu gosto muito mesmo dessas colocações que nós temos recebido aqui por parte do Espírito Santo. Quando nós temos recebido uma mensagem atrás da outra, cada domingo, Deus testificando e falando como se fosse a mesma pessoa pregando e estudando os mesmos textos todos os dias. São pessoas diferentes, mas o mesmo Espírito fala. E eu gosto muito dessas expressões quando fala a respeito de nós voltarmos à essência, de nós desenvolvermos intimidade. Sabe, queridos, intimidade é diferente de proximidade. Foi ministrado aqui domingo passado e é uma grande realidade isso. É uma grande realidade. Porque na intimidade, amados, nós somos tocados. Sabe por que eu toco na minha esposa? Porque eu tenho intimidade com ela. Eu não vou tocar na sua esposa. E nem você na minha. Nós não temos intimidade para isso. Sabe por que eu toco no meu filho? Porque ele é meu filho. Mas eu não toco no seu filho. Quando eu vou conversar com o seu filho, eu falo com educação. Pelo menos tento, né? Porque é seu filho. Eu não vou falar para o seu filho o que eu falo para o meu, da maneira que eu falo com o meu. Eu não vou olhar para o seu filho como eu olho para o meu, porque às vezes eu só faço assim, né? Ele já entendeu. Intimidade, irmãos. Intimidade. E Deus prepara ambientes de intimidade para você. E eu te faço uma pergunta: o que você carrega tem levado você a esses ambientes de intimidade com Deus? Deus cria todas as coisas, no 6º dia Ele tem intimidade com o homem. Sabe por quê? Porque depois de ter criado tudo pelo poder da sua palavra, no 6º dia Ele toca na terra. E Ele forma das suas mãos o homem. Proximidade e intimidade. Só que quando Deus formou o homem, amados, Deus já havia preparado um lugar para o homem, um ambiente, que era o jardim. Deus nunca vai tocar você antes de preparar um ambiente que Ele quer se relacionar contigo. Existe um ambiente que você precisa buscar. Ele está aí. É diferente de você e de mim. Por 10 anos eu trabalhei numa instituição, queridos, que pouco podia se falar de Jesus lá. E todas as vezes que eu ia orar, eu tinha um ambiente lá, chamado banheiro. Você sabe o que é você entrar num banheiro que 70 homens urinam lá todo dia, é o único espaço que você tem para conversar com Deus? Você já viu homem urinando, né, queridos? É desalinhado o negócio. Eles nunca acertam. Sempre urinam no chão. Mas era o lugar que eu tinha para me prostrar, querido. Quando as minhas dores eram maior do que as minhas forças. E por 10 anos eu cultivei esse ambiente enquanto estive lá. E Deus fez muitos milagres dentro daquele lugar na minha vida. E Deus operou muito na vida de pessoas que eu amo dentro daquele lugar. Eu recebi muitas respostas e muitas direções dentro daquele lugar. Um cubículo, irmãos, de 1,50 m por 1 metro.
com sanitário no chão. Deus criou um ambiente para você. Um lugar que você precisa buscar de novo. E você precisa dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sempre me afasto desse lugar. Porque antes do Senhor colocar uma voz que clama e que grita dentro de mim, o Senhor criou um lugar para que nós pudéssemos nos relacionar, para que eu possa entender quais são as direções do Senhor para a minha vida. Eu volto a perguntar: quem você diz ser você? Quem você diz que é? No íntimo mesmo assim, quem você é? Somos filhos, vivemos como escravos, somos bons e ministramos pessoas a parte mais ruim daquilo que temos. Somos levantados por Deus para agregar, queridos, e afastamos. Temos palavras de vida no nosso interior e só pronunciamos lixo. É isso que somos. Sabe por quê? Porque nós estamos desconectados do propósito. Você só tem condição de reproduzir aquilo que você recebe. Estoques acabam. Estoques acabam. Por mais que você estoque algo, um dia esse estoque, se não é reposto, ele vai encerrar. Você pode estocar centenas de toneladas de coisas. Às vezes não acaba na sua geração, mas uma vez se não repuserem, nas outras gerações o estoque vai acabar. Vida com Deus é assim, irmãos. Quando você veio para Jesus, você estocou muitas coisas a respeito da sua vida cristã e da sua espiritualidade. E aquilo que Deus dizia para você era uma verdade, era um fato, era uma realidade. Hoje, aquilo que Deus diz para você, que são as mesmas coisas que Ele dizia quando você estocou, hoje quando Deus diz para você, você entende que é relativo, não é bem assim. Não, a Bíblia não quer dizer bem isso, porque você precisa entender para quem foi escrito, você precisa entender qual época foi escrito, você precisa entender qual que é a exegese, você precisa entender o que o profeta estava respondendo, o que o apóstolo estava dizendo. Hoje é assim. Só que quando você se converteu, e Jesus te chamou e te tirou da lama que você vivia, da dor que você estava enfrentando, naquele período, Jesus falava para você assim: atravessa a rua. Você não questionava, você atravessava. E de repente caía um bloco no chão de uma construção. Se você não tivesse atravessado, teria caído na sua cabeça. Você simplesmente obedecia. É quando Deus falava para você: não coma. Você nem questionava que gostava, você não comia. Não tome, você não tomava. Não faça, você não fazia. Não diga, você não dizia. Perdoe, você perdoava. Ame incondicionalmente, você amava. Mas me parece que alguns de nós, amados, no trilho e na caminhada, perdemos aquilo que carregamos. Eu vou finalizar com você porque eu quero te ajudar. O que você carrega? Eu vou dizer para você o que você carrega. Haviam 120 pessoas no cenáculo orando, buscando e esperando uma promessa de Jesus, que Jesus disse para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra poder aqui é dunamis, no original. É o Espírito Santo que nos habita. E como línguas repartidas, eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daí, queridos, Jesus ascende aos céus e Ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar a vocês um Consolador. E o Consolador, Ele vai conduzir vocês em toda a verdade, porque Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho ensinado e dito. Então o que você carrega? Você carrega Deus. Então não permita que as produções do inferno elas sejam maiores do que aquilo que você carrega. Não permita que as mentiras de Satanás tirem você do centro daquilo que Deus diz que você é. Não permita, queridos. Não permita.
Porque o que você carrega é muito maior do que aquilo que você pode carregar. Então até para carregá-lo você precisa ser sustentado por Ele. Mas eu dou graças a Deus por Cristo Jesus, queridos, que tem dado a mim e a você a oportunidade de entendermos que nós somos a voz daquele que clama no deserto. Ministério de Música. Quero finalizar com você, dizendo que João Batista está passando por um avivamento e Jesus está vindo. Foque em mim, o ministério vai se posicionando, mas foque em mim. Foque na palavra, na verdade. João Batista ele está passando por um avivamento, e nesse período que ele está passando por um avivamento, Jesus está vindo e Jesus está se revelando ao mundo como verbo encarnado agora diante de Deus em seu ministério, em seu propósito. E quando eu olho para esse momento na vida da humanidade, queridos, na vida da religião, na vida da igreja, eles não precisavam de uma religião, porque religião eles já tinham. Eles não precisavam de um Deus, porque quando Jesus veio, eles tinham muitos deuses e se dobravam a eles. Para a humanidade, para aqueles que rejeitaram a Jesus, eles entenderam que estava tudo certo, porque eles já serviam a muitos deuses. Mas o que eles não tinham? Um pai. Eles não tinham um pai. Eles tinham sincretismos, crenças, deuses, eles tinham muitas coisas, mas eles não tinham um pai. Não havia, quando Jesus veio, a possibilidade da humanidade se relacionar de novo com o Pai Criador. Então eles buscavam muitos artifícios e meios para que eles pudessem voltar à essência de tudo, mas nenhum dos meios que eles buscaram levaram eles de volta. Então o que Jesus vem conectar? Jesus vem nos conectar com Deus Pai novamente. E por que eu quero encerrar com você assim? Você carrega o Espírito de Deus com você, mas você precisa de novo desenvolver esse ambiente onde o seu relacionamento com o Pai é real. Eu queria que vocês colocassem em pé. Eu sei que muitos de nós, por causa de Jesus, abandonamos coisas na vida. Mas eu quero falar com você de uma forma hoje, de uma frase que eu ouvi. Eu vi uma frase esses dias que não se trata de abandonar aquilo que... Até escrevi aqui, não se trata de abandonar aquilo que você pode, mas se trata de renunciar aquilo que você tem direito. Às vezes nós abandonamos algumas coisas que nós podemos abandonar por Jesus, mas a intimidade, voltarmos ao centro da vontade de Deus, para que a voz do deserto possa de fato ser expressa através de nós, é algo um pouco mais profundo, irmão e irmã. É fazer com que você entenda que alguns direitos que você tem, você precisa abrir mão deles. Porque às vezes nós dizemos que abandonamos muitas coisas por Jesus. Vamos finalizar assim de maneira bem sincera. Quantos já conversando em algum momento com alguém diz assim: olha, eu deixei tanta coisa por Jesus? Já usou essa expressão? Eu já usei, queridos. Deixei tanta coisa por Jesus. O que você deixou por Jesus? O que significa tantas coisas para você? Alguns chegam a dizer: ó, deixei tudo por Jesus. Tudo? O que nós deixamos, queridos? Nós deixamos uma vida desgraçada, uma vida que estava destinada à morte eterna. Deixamos alguns prazeres que certamente diminuiriam a quantidade de vida que nós temos. O que nós deixamos? Deixa eu dizer para você, você disse que deixou tudo por Jesus, mas você não deixou tudo por Jesus. Por causa de Jesus você abraçou tudo, porque o reino é tudo. Não existe nada maior do que o reino para mim e para você. Não existe maior do que o rei para mim e para você. Nós precisamos entender, amados, o que João Batista está vivendo. João Batista entendeu que por causa de um reino não era possível se relacionar com esse reino sem se relacionar com o rei desse reino. Existe um rei
que está acima de tudo, acima de todos, que te sustenta nas suas fraquezas, nas suas limitações, que muda e transforma a sua vida. Existe um rei. E nós precisamos, dentro desse reino, nos relacionar com esse rei, porque esse rei não faz acepção de pessoas. E você não precisa passar por muitos lugares para que você tenha acesso a esse rei. Uma vez dentro do reino, queridos, o rei está entre nós, se relaciona conosco, fala intimamente conosco, chora conosco, sorri conosco, come conosco. Então você precisa se relacionar com esse rei. E essa é uma manhã de você entender o que você carrega, e de você sair por essa porta respondendo para si mesmo: quem eu devo dizer para os outros que você é? Uma empresária? Um empresário? Um advogado? Oficial de justiça? Um médico? Uma médica? Um gari? Como você quer ser conhecido? Pelos títulos que o mundo coloca nas suas costas, por causa da sua capacidade humana? Você não vai levar nada daqui. Nós não vamos levar nada daqui, queridos, a não ser aquilo que nós construímos, que a traça e a ferrugem não pode consumir e corroer. Nada. Eu fui no velório de um familiar de uma pessoa da igreja, sexta-feira, Murilo? Quinta-feira, sexta, né? Sexta-feira. Uma pessoa de bens e posses, queridos. Cheguei lá no velório, porque o irmão, que é parente, é muito simples. Pensa numa pessoa simplória. Eu não conhecia a pessoa que eu estava indo no velório e a família. Eu estava assim preparado, né, para um negócio muito simplesinho. Cheguei lá, não tinha lugar no velório para mim entrar para ver o defunto. E aí comecei a olhar para a cara de um, para a cara de outro, só pessoas da alta sociedade. Esse irmão simplório que é parente está conversando comigo. Eu falei: o parente era bem posicionado, né, irmão? Ele falou: muito. Deu um resumo da posição. O irmão simples, rapaz, sabe o que ele falou para mim? Pastor, a gente termina tudo no mesmo lugar. Essa é a última vez que ele vai andar de carro. Desse mundo a gente não leva nada. Fiquei olhando pro irmão simples assim, sabe? Procurando um buraco para enfiar a cara dentro. Porque me impactou o que aquele irmão me disse, irmãos. Nós colocamos o nosso coração naquilo que não é pão. Achamos que essas coisas, naquele grande dia, vai fazer diferença. Elas não vão. Então, o que o salmista diz? Senhor, que eu não seja muito rico para que eu não me perca, mas que eu também não seja muito pobre para que eu não inveje os outros. Nós precisamos daquilo que Deus tem para nós, na quantia exata. Exata. Você quer ser rico? Lógico que você quer. Não acumule tesouros nessa terra, acumule tesouros nos céus. Tudo que você tem na terra é uma consequência daquilo que Deus já tem para você nos céus. Se Deus te enriquece aqui na terra, é porque Ele tem um propósito. Você já perguntou qual é o seu propósito? Você já perguntou por que você tem dinheiro e alguns não? Irmãos, o alimento é para ser comido, mas a semente é para ser semeada. Acho que Deus está falando com alguns turcos, hein? Abençoe, filho. Reparta. A semente, quanto mais você semeia, mais árvores você tem, mais plantações você tem. Quanto mais você semeia, mais multiplica. Irmãos, eu ganho coisas que eu não preciso, por causa dos relacionamentos que eu tenho. Às vezes eu ganho algumas coisas, elas não chegam na minha casa. E se você me deu também, é problema meu que eu faço do que você me deu, já é meu.
Porque também tem gente que é assim, ele te dá um negócio. Sabia disso, queridos? Tem pessoas que te dão algo, mas depois eles querem controlar o que ele te deu. Então por que ele te deu? É seu ou é de quem te deu? É dele? É seu. Porque se você me deu algo, é meu. Uma vez que é meu, você não é mais senhor disso. Eu faço o que eu desejo. Eu recebo coisas de pessoas que eu não preciso. E quando eu estou indo embora, o Espírito Santo fala para mim, vai na casa de fulano, deixa tudo lá. Essa pessoa está precisando disso, você não precisa. Várias coisas que eu ganho não chegam na minha casa, queridos, porque são sementes. São sementes. Deus está me enriquecendo na terra para que eu seja uma bênção na sua vida. Porque eu entendo o que eu carrego, amados. Eu não penso só em mim. Eu não angario só para mim. Eu não quero estar comendo caviar todos os dias enquanto você está com fome. Porque não é esse o propósito pelo qual Deus me colocou nessa terra. Você precisa aprender a fazer com algumas coisas que você tem nas mãos e tem recebido, nem chegue na sua casa. Você precisa aprender isso. Às vezes são sentimentos, amados. Eu vou finalizar, me perdoa, estou estendendo, mas eu estou finalizando. Às vezes são sentimentos. Às vezes eu estou aqui na igreja, eu estou trabalhando, estou em algum lugar, eu entro no carro, começo a chorar. Me dá uma vontade de chorar, de abraçar, de pegar na mão, de falar com alguém. E eu falo, Senhor, o que está acontecendo? E Deus fala, olha, eu estou te dando isso, que isso não chegue na sua casa, isso tem endereço. E Deus me dá um endereço. E eu passo às vezes no trabalho, no serviço de alguns irmãos, eu falo, irmão, só vim te dar um abraço. E o irmão começa a chorar. Falou, pastor, o senhor não tem noção do que esse abraço está significando para mim hoje. Eu quero orar com você, vamos orar.